Olá pessoal do Objetivo Extensivo Noite. Vamos conversar um pouquinho agora da frente 2, tá? Módulo 7, que é a frente sobre gases perfeitos, tá? A frente de termodinâmica. Essa frente está começando a chegar perto do final. Vamos lá, vamos entender um pouquinho por que a gente tem que estudar gases separado do que a gente estudou em sólidos e líquidos. Quando a gente pega um sólido, um corpo sólido, ele tem um formato definido e ele tem um volume definido, tá? Então quando você pega lá, por exemplo, vou pegar aqui, ó, uma caixinha de som, ela é cilíndrica, ela tem um determinado formato, tá bem definidinho, e eu consigo calcular o espaço, o volume que ela ocupa aqui, beleza? Quando eu tento fazer a mesma coisa com líquido, eu já não consigo segurar uma porção de água na minha mão, né? Ela vai escorregar. Então ela não tem um volume definido, no sentido de formato, tá? O formato dela não é definido, ela tem o formato do recipiente. A quantidade de água lá dentro está muito bem definida. Por isso que você vai e compra 1 litro de leite. Dentro daquela caixinha tem um volume de 1 litro de leite. Beleza? Claro, se a gente aquecer, esfriar, esse volume muda por conta da dilatação. Mas eu consigo ter esse volume. Quando a gente pensa num gás, nenhuma das duas coisas é bem definidinha assim. Tá? Um gás ele não tem nem formato definido, igual um líquido, né? O formato do líquido é o formato do recipiente onde você colocou, mas ele não tem um volume definido também. Então, se eu pegar uma garrafa que tenha 1 litro de volume e eu colocar lá dentro um pouco de gás, esse gás vai ocupar todo 1 litro dessa garrafa. Se eu encher de gás lá dentro, colocar muito mais gás, essa quantidade grande de gás vai ocupar o mesmo 1 litro. Aí eu pego essa garrafa, abro, tiro esse gás de lá e coloco numa sala que tenha, eu vou chutar 50 metros cúbicos de volume. O gás vai ocupar os 50 metros cúbicos. Então, quando a gente fala de gás, ele não tem volume definido, tá? O volume dele é o volume do recipiente que o contém e o formato também. Então eu posso colocar um monte de gás dentro do recipiente, só que aí a pressão vai aumentar. Se eu fizer isso muito rapidamente, talvez aumente a temperatura. Então a gente tem, para gases, que criar uma relação entre essas 3 grandezas que eu te falei: pressão, volume e temperatura, tá? Elas são chamadas de variáveis de estado do gás. A gente cria uma relação entre essas 3 grandezas e a quantidade de matéria, a quantidade de gás que eu tenho lá dentro. Eu falei, eu posso, exagerando, colocar uma molécula de ar dentro de uma garrafa, ou posso colocar 1 mol lá dentro, né? 1 mol, lembra, é 6 vezes 10 a 23 moléculas, é muita molécula lá dentro. O que vai mudar? O volume vai ser o mesmo, é o volume da garrafa. Entretanto, eu vou ter maior pressão. Se eu fizer esse preenchimento, posso ter variação na temperatura, ok? Então a gente tem que achar uma relação entre essas 3 grandezas de número de mols. Essa relação, uma pessoa chamada Clapeyron, né, estudou isso aí e chegou à conclusão que pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Tá? Pressão vezes volume igual ao número de mols vezes R vezes T. PV igual a nRT. É provável que você tenha estudado isso em química. Se você ainda não estudou, vai estudar em breve. Tá? A química também estuda isso. Por que a química estuda isso? Para ter reações químicas em que eu tenho estado gasoso, tá, dos meus reagentes, ou formam-se produtos que são gasosos. A gente em física vai ter um interesse que é a partir da expansão de um gás produzir trabalho, produzir movimento, tá, e criar aí um motor, por exemplo, a combustão. Tá, então PV igual a nRT. É uma das fórmulas em física que mais tem frases, tá? Então PV igual a nRT. Por vocês nunca rezei tanto. Ah, por vocês, nunca rezei tanto. Né? Em escola de padre eu falo sempre isso. Pode ser futebolística. Pobre Verdão não resiste ao timão. Tá vendo? Não é de graça que eu vim aqui com a camisa do Corinthians. Pobre Verdão não resiste ao timão. Tá? E outras aí, enfim, que poderia colocar aqui, ó. Professor Walter não recusa travecos. Puta véia não rejeita tarado. Enfim, tá? Não sei quem é que tá ouvindo essa aula. Você pode usar do por vocês nunca rezei tanto se você for mais envergonhado, ou essas outras opções que eu te dei. Legal? Vamos lá. O que é cada uma dessas coisas aqui? O P é a pressão. O que é a pressão? Pressão é a força aplicada pelas moléculas do gás nas paredes do recipiente. Tá? Então, cada vez que o gás se choca ali, ele bate e gera uma força. A pressão ela é medida em Newton por metro quadrado. Tudo que está em vermelho aqui é sistema internacional. Newton por metro quadrado, força por área, e isso aí ganha o nome de Pascal. Tá? PA. Tanto faz, tem exercício que aparece Newton por metro quadrado, tem exercício que aparece PA, ou ATM. ATM é um sistema usual, é muito comum em química.
Tá? Em química você vai usar mais ATM que Newton por metro quadrado. Se eu tiver no SI, eu estou na unidade vermelha. Se eu precisar transformar de uma na outra, um ATM é mais ou menos, é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, tá? Vou insistir com isso. Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma coisa. Volume. Volume V, medido em metros cúbicos, se for sistema internacional. Então, o que está em vermelho tem que conversar, tá? Se eu começar aqui em Newton por metro quadrado, meu volume tem que estar em metro cúbico. Ou litros. Metro cúbico ou litro. Litro, se você estiver usando ATM. Metro cúbico, Pascal, Newton por metro quadrado, tá? Como é que a gente converte um para o outro? 1 metro cúbico vale 1000 litros. Tá? Uma caixa d'água cúbica, um cubo de 1 metro de lado, cabe 1000 litros de água. Tá legal? N é o número de mols. Ô, professor, o número de mols é aquele que a gente apanha na química para estudar mol? É aquele mesmo. Tá? O que o número de mols mede? A quantidade de matéria. Como que a gente acha esse cara? Então, para lembrar aqui, ó, massa dividido pela massa molar. Tá? Massa dividido pela massa molar. O número de mols só é medido em mol. Qualquer unidade que você tem aqui, número de mols é medido em mol. Legal? R, uma constante universal dos gases. Esse valor de constante é dado para nós. Geralmente, ó, se a gente estiver usando essas unidades aqui, ele vai ser 8,3 Joule por mol Kelvin. Às vezes é arredondado para 8 aqui, tá? Depende do exercício, ele é dado pela questão. E isso é a mesma coisa que 0,082 ATM vezes litro por mol Kelvin. Então tá, ó, se tiver as unidades que estão em vermelho, elas têm que ser coerentes. Se tiver o que está em preto, né, ATM litro, vai sair 0,082. Finalmente, temperatura. A temperatura tem que ser medida sempre na escala Kelvin. Não fazemos conta de termodinâmica de gases para frente em uma escala que não seja Kelvin, tá? Então a gente chama de T, inclusive, para reforçar isso, ó. T é uma temperatura na escala absoluta, na escala Kelvin. Como que eu faço passar de Celsius para Kelvin? Eu pego Celsius e somo com 273. Você vai perceber que várias temperaturas em Celsius nos problemas acabam com 7. Para quando a gente somar com 273, dá uma conta exata, tá? É quase impossível que toda vez que a gente vai fazer as coisas na natureza, as temperaturas sempre acabem com 7, né? Parece cinemática. A velocidade lá é 72 km por hora. Quantas placas de trânsito você vê com 72 km por hora? Não vê. Por que a gente põe 72? Porque é redondo, para dividir por 3,6, que é igual. Temperaturas geralmente acabam com 7, para quando a gente somar 273 dá um valor redondo, tá? Então, primeira coisa é isso aqui. Para que serve essa equação? Então, ela relaciona as variáveis de estado para uma situação do gás. Tem uma pressão, uma temperatura e um volume. E eu quero relacionar essas três coisas. Por exemplo, ó, então a gente vai fazer exercício da sua apostila. Tá? Temos essa questão aqui. Eu esqueci de marcar qual é a página, ó, tá? Mas é do seu caderno 2, tá? Desse módulo 7 aqui. Tá? Se você estiver acompanhando lá, acha lá do seu caderno 2, módulo 7. Então o cara vai falar aqui em Marte, você tem os habitantes, o cara conta uma história triste para nós e fala o seguinte: a constante universal 8,3, tá? Suponha que o módulo habitável tenha volume 249 metros cúbicos, temperatura seja 27 e a pressão 1 vezes 10 a quinta Pascal. Vamos por partes, ó. Pascal, lembra, era a unidade que estava em vermelho, é do SI. Metro cúbico é a unidade do SI. 8,3 Joule por mol Kelvin, unidade do SI. Então a gente está calculando tudo naquelas unidades que estavam em vermelho no slide anterior. Vou até voltar, ó, tá? Pascal, metro cúbico, 8,3 Joule por mol Kelvin. Belezinha? Pergunta dele. Nessas condições, o número de mols do gás no interior dessa... Eu só não estou conseguindo ler, está muito pequeno para mim aqui. Bom, ele quer o número de mols. Como é que a gente calcula? Primeira coisa, anota os dados. R, 8,3, volume 249, temperatura 27. Para não correr o risco, eu já estou pondo mais 273, tá? A gente não faz conta em Celsius, então dá 300. E a pressão 1 vezes 10 a quinta Pascal, a gente quer o número de mols. Tá vendo? Ó, tem uma pressão, um volume, uma temperatura. Eu não tenho uma transformação. Daqui a pouco, nessa mesma aula, a gente vai ver uma transformação. PV igual a NRT, equação de Clapeyron, tá? Pobre Verdão não resiste ao timão. Ó, 1 vezes 10 a quinta, pressão em Pascal, tá certinho, sistema internacional, vezes 249 metros cúbicos, maravilha,
igual ao número de mols que a gente quer descobrir, vezes 8,3, constante R, vezes temperatura, que é 300. Cuidado com a tentação de colocar 27 aqui, tá? Guarda isso, ó, 27. Tá? O cara pôs esse 7 para deixar a nossa resposta aqui inteira. O que eu fiz para resolver isso? 249 vezes 10 à quinta é a mesma coisa do que 2,49 vezes 10 à sétima. Tá? Esse cara aqui, ó. Eu tirei 100 dele, tirei duas casas dele e coloquei as duas no expoente. Então, 2,49 10 à sétima. É igual a n vezes 8,3 vezes 300 dá 2.490. 2.490 é 2,49 vezes 10 ao cubo. Ai, professor, eu prefiro descer por um escorregador de gilete, cair numa piscina de álcool, me enxugar numa toalha de bombril em chamas, do que fazer conta com potência de 10. Às vezes, em eletricidade, que a gente usa números muito pequenos para carga ou muito grandes para a quantidade de elétrons, ou para essa matéria, vale a pena a gente fazer isso. Quem colocou essa conta aqui para nós, colocou de propósito, tá? Para quê? Para esse 2,49 cortar com esse, ó. Então eu corto 2,49 com 2,49 e fica 10 à sétima dividido por 10 ao cubo. Divisão de potências de mesma base, eu conservo a base que é 10 e subtraio os expoentes. 7 menos 3. Então, ó, 2,49 com 2,49 dá 1. 7 menos 3, 10 à quarta. 1 vezes 10 à quarta, mols. 10.000 mols. Se você não gosta dessa situação aqui, ó, e eu estou colocando de propósito para forçar você a dar uma olhada nas potências de 10, se você não gosta disso, acho que em química também vai usar algumas vezes, beleza, faz a conta do jeito que você achar melhor. Até com calculadora, se você quiser. É mais pra gente ir treinando. Se a gente vai treinando um pouco isso, a gente vai pegando a manha, vai ficando incorporado na gente a ideia da potência de 10, e a hora que você vai fazendo o vestibular, ela fica mais natural, tá? Se a gente passar o ano todo só fazendo conta na calculadora, quando chegar no final do ano que a gente tem as provas para fazer e não tem calculadora, a gente vai se enroscar com essas continhas. Bom, 1 vezes 10 à quarta, temos aqui na alternativa C, ok? Vou passar para a próxima questão, ó. Essa já está maior, aqui dá para eu ler até, ó. Admita que imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Pressão 1 atmosfera, temperatura 300 Kelvin, massa 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é... Então lembra, o volume de um gás é sempre o volume do recipiente, é o volume da embalagem, isso que ele quer saber da gente. Por quê? Quando eu coloco um gás dentro de um recipiente, ele se espalha pelo recipiente todo. Tenha pouco gás ou tenha muito gás. Claro, se tiver pouco, ele vai ter menos colisões com as paredes, a pressão vai ser menor. Se tiver muito, a pressão vai ser maior. Mas ele vai sempre espalhar pelo recipiente inteiro. Dados. Constante universal dos gases. Lembra que eu te falei? É o R. 0,08 atm litro por mol Kelvin. Tudo bem, ó. Se eu usar atm litro, eu vou chegar na resposta. O que eu não posso é misturar atm com metro cúbico, pascal com litro, beleza? Ou é Newton por metro quadrado de metro cúbico, como na questão 1, ou atm litro igual a essa. E ele deu a massa molar do argônio. O que é a massa molar? Bom, 40 gramas de argônio, tem 1 mol, tá? Quer dizer, cada mol tem 40 gramas. Como é que eu vou resolver isso aqui? PV igual a nRT, eu quero saber o V. Eu tenho uma pressão, uma temperatura, eu vou descobrir o volume. PV igual a nRT, a primeira coisa que eu preciso saber é o N, que eu não conheço. Quem que é o N? O número de mols. Como que eu acho o número de mols? Massa por massa molar. Ó, então eu tenho 0,16 gramas de massa, dividido pela massa molar, que é 40. Tá? É como se fosse uma regra de 3, né? 1 mol tem 40 gramas, X tem 0,16. Ou aplica a equação, massa por massa molar. Você vai achar que o número de mols é 0,004 mol. De novo, ó, potência de 10 porque é mais fácil. 0,04 mol, 4 vezes 10 a menos 3 mol. Tá? Eu pus a vírgula 3 casas para frente e coloquei um 10 a menos 3 para dizer exatamente isso. Ó. Tem que andar 3 casas para trás. Não é 4, é 4 com 3 vírgulas para trás. Ok? Se você não gostar de potência de 10, sugiro de novo, tá? Dá uma olhada nisso, gente. A gente tem que treinar um pouco aquilo que a gente não é bom, tá? Eu insisto isso com meu filho, né? Ah, eu não sou bom de matemática. Ah, então estuda um pouquinho mais. Por quê?
para a gente ficar um pouco melhor, tá? Então dê uma olhada nessa história das potências de 10 aí, se você tiver dificuldade com isso, não abandona não, vai que é importante. PV igual a NRT, por vocês nunca rezei tanto, tá? PV igual a NRT. Pressão, 1 atm, pode ATM? Pode, desde que eu use 0,082 atm por litro. Então vamos lá, 1 vezes o V, que eu não sei, igual, número de mols, já acabou de achar, 4 vezes 10 a menos 3, vezes constante R, 0,08, vezes 300, que é a temperatura. Cadê? Tá aqui, ó. 300 vezes 0,08 dá 24. 24 vezes 4, 96. O que eu fiz do lado direito? Multipliquei todo mundo que não era potência de 10. Tá? Então, ó, 24 vezes 4, 96. E a potência de 10 eu mantive. Uma vez V é V mesmo. Ué, então V igual a 96 vezes 10 a menos 3 litros. Beleza? Eu tenho certeza que a gente conversou em uma aula presencial ainda. E olha que faz tempo, hein? Tá? Sobre prefixos. Sobre potências de 10 que a gente coloca na frente de unidades. E uma dessas potências de 10 que a gente usa bastante é o 10 a menos 3. Que a gente chama de mili. Tá? Ele vale para milímetro, para mililitro, para miliampere, para milicoulomb. Toda vez que eu tenho 10 a menos 3, ele é um mili. Então a gente está falando de um volume de 96 mililitros. Tá? Letra A de amor. Belezinha? Então por enquanto, beleza? Então vamos lá. Recapitulando, a equação de Clapeyron serve para relacionar as variáveis de estado de um gás, pressão, volume e temperatura em uma situação. Eu sei uma pressão, um volume e uma temperatura. Ok? Sequência disso, o que a gente vai ter? A Lei Geral dos Gases, que fala sobre transformações gasosas. O que é transformação gasosa? É toda vez que eu provoco alteração nas variáveis de estado de um gás. Mantendo o número de mols constante. Pelo menos por enquanto, a gente vai manter o número de mols constante. Na semana que vem, a gente vai continuar discutindo esse assunto, né? O módulo 7 e 8 tem a mesma teoria, e aí a gente apresenta uma situação diferente para você. Por enquanto, o número de mols é constante. Tá legal? Professor, como é que eu faço isso? Então lembra, eu tenho um gás no recipiente, eu vou lá e aqueço esse gás. É uma forma de eu provocar uma variação. Eu vou lá e esfrio o gás, então eu alterei a temperatura. Beleza? Uma outra possibilidade, eu tenho um recipiente deformável. Como assim um recipiente deformável? Ué, você tem um gás que está dentro de uma bexiga. Bexiga de festa de aniversário de criança. Aí você vai lá e espreme, comprime esse gás, tá? Comprime a bexiga. Ou eu vou aí, estico, expando essa bexiga, então estou variando o volume. Põe na cabeça isso. Toda vez que a gente varia volume de um gás, é porque a gente está variando o volume do recipiente que o contém. Beleza? Tá? Então tem que ter um recipiente que seja deformável ou que tenha um êmbolo. O que é êmbolo? É igual a parte da seringa que se movimenta. Tá? Quando você puxa a parte da seringa que se movimenta lá, o êmbolo, para fora, você aumenta o volume interno. Se você aperta esse cara, né, você diminui o volume interno. Tá? Então estou mudando o volume do recipiente para poder mudar o volume do gás. Ou a variação na pressão. Tá? Para variar a pressão, é aquela história, se eu comprimo o gás, provavelmente eu aumento a pressão lá dentro. Então, a gente alterando qualquer uma das variáveis de estado no gás, sem mudar o número de mols, eu tenho uma transformação. PV igual a NRT. Vou pegar o T e vou passar para cá dividindo. Ó. PV sobre T vai ser NR. Quem que é o R? Constante dos gases. O que é o N? É o número de mols, que eu mantive constante também, que eu não deixei escapar. Nem deixei escapar, nem pus mais gás. Ué, então PV dividido por T vai ser constante para o meu problema. Professor, como assim constante? Vamos supor um caso específico, tá? Em que eu tenha 1 mol de gás dentro do recipiente e a gente sabe que o R é 8,3. Ué, então 1 vezes 8,3, o lado direito vai dar sempre 8,3. Para este gás, qualquer trio PVT tem que dar 8,3. Ah, então se eu aumentar a temperatura, um desses dois caras tem que variar, pelo menos um dos dois, tá? Para que o resultado continue dando 8,3. Deu para sacar, gente? Ah, eu vou lá e aumentei o volume do recipiente. Ué, se eu aumento o volume do recipiente, o resultado não vai dar mais 8,3. Ou a pressão ou a temperatura se alteram para que dê 8,3. Por quê? Porque NR é constante. Uma forma da gente escrever então isso matematicamente é: qualquer PV dividido por T tem que ser sempre igual a outro trio PV dividido por T. Ou seja,
P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. A gente pode chamar isso aqui de pivot povotó. Às vezes em sala eu ponho I de estado inicial e O de outro estado. Pivot povotó. Ou pivete pervertido. Pivete pervertido. Pivot povotó. Ou pivete pervertido. Beleza? O produto, então, de PV dividido por T é sempre constante quando eu realizo uma transformação, quando eu altero pressão, volume ou temperatura do gás. Ok? Aqui, ó, eu estou levando em conta a possibilidade de variar as três coisas. Entretanto, a gente classifica as transformações em isobárica, quando a pressão permanece constante, iso é igual, bar é uma unidade de pressão. Então, isobárica, a pressão permanece constante. Então, P1 e P2 seriam iguais. Ué, valores iguais em lados diferentes aqui, eu posso simplificar. Então, a minha expressão ficaria V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tá? Se for isobárica. Isotérmica, iso é igual, térmica é de temperatura, então a temperatura que permanece constante. Então, pensa de novo lá, ó, nas três. Se as temperaturas fossem iguais, eu podia cortar. Então, ficaria P1V1 igual a P2V2. E isométrica ou isocórica. Isométrica é a abreviação de isovolumétrica. Tá? Isométrica, isovolumétrica, abreviação. Ou isocórica. Chorus é volume. Então, volume igual, volume permanece constante. Tá? Isocórica é o nome mais estranho, então eu faço questão de pôr, porque a gente acaba esquecendo esse aqui. Métrica a gente lembra que é de medida de volumétrica, mas o córica a gente esquece. Então, isovolumétrica, volume constante. Nesse caso, vai lá na lei geral, no pivot povotó, o volume dos dois lados é igual, fica P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. A gente vai fazer muito disso, se você não fez em química, acho que você até fez, a gente vai fazer muito exercício disso pra frente. Duas questões nesse módulo pra gente ser feliz. Essa aqui, ó, que fala no interior de um reservatório indeformável a um gás ideal, a temperatura de 127 graus Celsius e pressão de 0,4 vezes 10 a quinta Pascal. Para que a tampa desse reservatório possa ser aberta sem dificuldades, a pressão interna deve ser igualada à pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta. Para que isso ocorra, o gás do interior do reservatório deve ser aquecido até atingir. Bom, o que rola aqui? Informações que a gente tem, então. Temperatura 1, 127. Já somo 273 a 400. E a pressão nesse estado 1, 0,4 vezes 10 a quinta. Volume é constante. Senhor, como é que você sabe que o volume é constante? Porque esse recipiente não é deformável. Ele está dizendo para mim o contrário. Ele é indeformável. Ó, indeformável. Então, o tamanho do meu recipiente é fixo. O ar que está lá dentro, o gás que está lá dentro, ocupa o mesmo volume do recipiente. Assisti isso várias vezes hoje, que a gente pira nisso. Eu vejo muito aluno errando isso, tá? Então, um gás tem sempre o volume do recipiente que o contém. Se o meu recipiente não muda de volume, o volume do seu gás também não sofre alteração. Então, o V vai ser constante. Beleza? O que eu quero fazer? Eu quero que a pressão saia de 0,4 vezes 10 a quinta e vá para 1. Para isso, a gente aqueceu o gás. Eu quero saber a temperatura que a gente esquenta esse cara. Se o volume é constante, é uma transformação isométrica ou isocórica. Então, eu posso falar que P1 sobre T1 é P2 sobre T2. Professor, e o V? Não coloquei, V é constante. Se você colocasse V aqui, V1 e V2, o V1 e V2 seriam valores iguais, a gente cortaria. Tá? Bom, pressão 1, 0,4 vezes 10 a quinta, dividido por temperatura 1, 400 Kelvin. Tá? 400 Kelvin. Professor, por que em Kelvin? Só posso fazer a conta em Kelvin. É igual pressão 2, 1 vezes 10 a quinta sobre T2. Ó, 10 a quinta com 10 a quinta eu corto. Multiplica em cruz. 0,4 vezes T2, 400 vezes 1. Mandar o 0,4 dividindo, T2 dá 400 dividido por 0,4, que dá 1000. Eu não sei porque desconfigurou a minha apresentação desse slide, ó. Eu queria quando clicasse aqui, ter parado nesse 1000 Kelvin. A resposta, sempre que a gente faz essas contas, a gente começa em Kelvin e acaba ela em Kelvin. Cuidado, ó, a gente tem uma tentação louca de vir aqui e marcar a letra E. Só que a gente chegou em 1000 Kelvin. E a resposta aqui está em Celsius. Então eu tenho que tirar 273. Chega em 727 graus Celsius. Tá? Que a alternativa é.
Provavelmente alguns de vocês estão pensando assim, professor, mas você somou 273 no final e tirou 273 no final? Não podia ter feito tudo com 127? Não dá certo, gente. Essa relação de PV igual a NRT ou do PVT Povotó, ela só funciona se a gente estiver usando a escala Kelvin, tá? Porque a escala Kelvin parte do zero absoluto. Qualquer outra escala que a gente tente usar, Celsius, Fahrenheit ou uma escala arbitrária, não dá certo. Então eu só posso fazer a conta em Kelvin. Se a resposta estiver em Celsius, a gente tira 273 no fim. Esse é o jeito correto, é o único jeito que a gente tem para fazer. Beleza? Então toma cuidado, que é um erro muito comum. A gente olhar a resposta em Celsius e querer começar em Celsius também. E aí a gente dança. Quarta. Nos meses de verão, os países do sul da Europa apresentam temperaturas muito elevadas. No mês de julho de 2013, a temperatura no interior de Portugal atingiu o valor mais alto já registrado no país, 47 graus Celsius. Suponha que nessa localidade, quando a temperatura ainda estava 27 graus Celsius, um pneu de automóvel foi calibrado adequadamente com pressão 30 PSI, que corresponde ao valor 2 atm. Considerando-se que a expansão da borracha do pneu é desprezível e seu volume se mantém constante, então lá de novo, tá? Esse pneu estava cheio, ele não vai variar mais o volume, tá? O aumento percentual da pressão no interior do pneu foi mais próximo de... Bom, vamos fazer a primeira parte de termo, depois a gente pensa nesse aumento percentual. Temperatura no início, quando a gente encheu o pneu, 27 graus Celsius, para não correr risco, já estou somando 273, passando para Kelvin. Ó, terminou com 7 aqui, tá? Dá cheiro de que tem que transformar para Kelvin. E a pressão, quando ele foi calibrado a 27, era 2 atm. Volume constante. Ele disse para mim que o volume se manteve constante, tá? E a temperatura 2, 47 mais 273, 320. Eu quero saber qual é a pressão lá dentro nesta situação. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, novamente é volume constante, né? Então isométrica, isocórica. A pressão em atm não tem problema, tá? A pressão em atm aqui não tem problema. Só a temperatura que eu sou obrigado a usar em Kelvin mesmo. Então 2 sobre 300, P2 sobre 320. Cortei um zero de cada um aqui, ó. E multipliquei em cruz. P2 vezes 30, está desse lado, igual a 2 vezes 32. 64, 30 mandei dividido por 30. Essa conta aqui, ó, eu fui apelão, eu fiz na calculadora, tá? 64 dividido por 30 deu 2,13 atm aproximadamente. Se ele tivesse perguntado pra gente quanto era a pressão final, maravilha, a gente já teria achado. Só que ele perguntou o aumento percentual. Como é que a gente faz isso? Bom, era 2. Passou para 2,13. Então aumentou 0,13. Então 0,13 atm é um aumento X, da forma que 2 atm correspondia a 100%. Então eu quero saber quanto que aumentou. 2 atm é 100%, 0,13 corresponde a quantos por cento de aumento? Ó, regrinha de 3, multiplica em cruz. 2 vezes x é igual a 0,13 vezes 100, dá 13%. 2x, então, 13%. X é 13 dividido por 2, 6,5. 6,5 não tem, mas tem 7. Lembra, o resultado aqui era aproximado. O mais próximo aqui é 7. Pumba, resposta é ela mesma. Beleza? O que interessa para mim aqui? Que você tenha sacado essa parte da transformação. Então aqui a gente tem duas transformações que são isométricas, isocóricas. Na questão 3 e na 4. O volume não variou. Tá? Ah, todas vão ser assim? Claro que não. Mas para isso a gente tem tarefa e módulo 8 ainda para resolver. Beleza? Então, por favor, resolva a tarefa do módulo 7. Tá? Recomendo que você faça um resumo disso. Daqui a pouco, né? Lá no final de semana que vem, eu te divulgo o link para o módulo 8. E segunda-feira à noite, no horário das nossas aulas, eu fico disponível para tirar a dúvida de vocês pelo Click Meeting dessa aula ou de aulas anteriores. Fiquem à vontade. Belezinha, gente? Juízo e bons estudos.